Uma Karen provocando um policial até ele se irritar e levá-la presa. Uma outra Karen com uma faca nas mãos, tentando atacar policiais. Uma mulher chutando policiais quando estava sendo levada presa após desrespeitar os policiais. Serão essas e outras situações que você irá assistir hoje. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é Karens que mexeram com policiais errados. Uma mulher agindo de forma suspeita, próximo a um estabelecimento, chamou a atenção de algumas pessoas que, ao perceberem a situação na qual ela se encontrava e como agia, resolveram ligar para a polícia. Os agentes chegaram ao local indicado pela denúncia, quando se depararam com a mulher sentada ao chão, falando algumas coisas estranhas e realmente se comportando de um jeito diferente. Eles tentaram argumentar com ela para ver o que de fato ela queria ou o que estava fazendo ali daquela forma, mas não querendo muita conversa, ela passou a xingar e ofender os policiais, que foram obrigados a imobilizá-la e algemá-la, sendo exatamente nesse momento que ela morde o braço de um dos policiais. Ela resiste até o último momento, empurrando e chutando os policiais de todas as formas possíveis, até que finalmente eles conseguem colocá-la na viatura para encaminhá-la à delegacia. A cena, gravada pela câmera acoplada ao uniforme do policial, serviu como prova e foi amplamente divulgada. Em uma ocorrência semelhante à anterior, os policiais também foram chamados em uma denúncia na qual uma mulher estaria se comportando de maneira muito estranha. Os policiais chegam ao local e começam a questionar sua atitude, e antes que eles pudessem prosseguir, ela começa a fugir, saindo correndo enquanto os agentes vão atrás. Aproximando-se dela, a policial pergunta o que ela fazia e por que causava todo aquele transtorno. Ela então começou a gritar, alegando que o estabelecimento em questão havia feito algumas coisas inapropriadas com seu nome, entre outras acusações. Os policiais, tentando entender melhor sobre tudo, pedem para que ela conte com mais clareza e calma, mas ela não concorda e passa a xingar os policiais, ofendendo a agente que ali estava, que resolve partir para a imobilização e detenção. Ela resiste e inicia uma luta corporal com a agente, que precisa contar com a ajuda de outro policial para contê-la. Ela finalmente é algemada e encaminhada para a viatura da polícia, onde permanece xingando, ofendendo e ameaçando os policiais responsáveis pela ocorrência. Ela foi levada presa sob a acusação de agredir a policial e também de ameaçar pessoas com uma arma branca. Uma mulher foi à casa de uma conhecida para receber o pagamento de uma dívida e lá foi repreendida pela mesma. Diante dessa situação, ela resolveu ligar para a polícia, que foi até o local e precisou lidar com o caso. Chegando ao local, os policiais se deparam com a mulher que havia chamado os agentes para a ocorrência. Ela relata o que havia acontecido e então os policiais vão em direção a outra mulher para argumentar sobre a situação, na qual ela teria sido ameaçada por conta de uma cobrança de dívida. Essa, por sua vez, tenta explicar que não devia nada para a mulher que a cobrava, que ela não tinha o direito de ir à sua casa e vai se exaltando. Os policiais tentam acalmá-la, mas ela se mostra muito agressiva e desobedece à ordem dos policiais. Enquanto os agentes conversavam com ela, foi pedido que não pegasse o celular, mas ela pega e tenta fazer uma ligação, afrontando os policiais que são obrigados a partir para a imobilização. Inicia-se uma luta corporal, com a mulher gritando e surtando, tentando impedir os policiais de algemá-la. Como podemos ver, a cena é um verdadeiro caos, e a mulher tenta se mostrar durona na queda, resistindo aos policiais até o último momento, até que finalmente eles conseguem à força levá-la para a viatura. Uma mulher foi parada por um policial enquanto conduzia seu veículo em uma abordagem de rotina e se mostrou completamente inconveniente com o agente que queria realizar seu trabalho. O agente se aproxima do veículo e pede os documentos necessários à mulher, que tenta primeiramente enrolar o policial. Ele então novamente solicita as documentações e ela entrega somente uma, que seria sua habilitação. E segundo o policial, já estava vencida havia alguns meses. Ela então questiona por que ele estava pedindo tudo a
a ela e a abordando daquela forma, chegando até mesmo a ofendê-lo. O policial paciente diz que estava apenas fazendo seu trabalho e que ela era obrigada a entregar os documentos necessários. Caso se recusasse, teria que responder legalmente por isso. Ela insiste em ofendê-lo, grita, e o policial acaba perdendo a paciência. Step out of the car now! Step out of the car now! Put it in park. Step out of the car! I didn't do anything! Step out of the car! Please, Step out of the car! Put your hands behind your back! Como podemos ver, ele a retira do veículo enquanto ela grita e faz um tremendo show. O policial mantém sua postura, a algema e a conduz para a viatura. Ela foi acusada de desacato e também de conduzir um veículo ilegalmente. E mais uma vez, o comportamento agressivo de uma mulher, dessa vez em uma rua da Flórida, nos Estados Unidos, acabou fazendo com que pessoas chamassem a polícia para tentar conter a situação. Depois de provocar um acidente com seu veículo em uma avenida da região, a mulher se mostrava muito agressiva com os demais motoristas envolvidos. Devido a isso, a polícia foi acionada e, ao chegar ao local, se deparou com a mulher identificada como Karen Monroy DeLeon, de 25 anos, completamente alterada e agressiva. Um dos policiais foi até o veículo para averiguar a parte interna do mesmo, e em um ataque de fúria, Karen partiu para cima do policial, agredindo-o e tendo que ser contida da pior forma possível. Don't you ever grab a cup like that again, bro. Give me that. Go ahead. I'll taser. Go ahead. What are you doing? What are you trying me? Mesmo após a agressão e a repreensão por parte dos agentes, ela insistia em continuar agressiva, ofendendo e desrespeitando os policiais, que não tiveram outra escolha senão algemá-la para levá-la presa dentro da viatura. A polícia foi chamada em um local que parece ser um banco, para lidar com uma mulher que não usava a máscara de proteção, ainda obrigatória naquela época devido à pandemia de Covid-19. Ao chegar, o agente rapidamente identificou a mulher, levou-a para um canto e com imensa tranquilidade disse que ela não poderia continuar ali sem o uso de máscara, dando-lhe ainda a opção de colocar uma para que pudesse permanecer no local sem nenhum incômodo. Porém, a mulher não concordou e começou a discutir com o policial. O clima foi ficando tenso, até que, percebendo que ela não o respeitaria, ele decidiu retirá-la do local à força. Para isso, realizou uma imobilização e logo depois a algemou, retirando-a de lá e garantindo a segurança das demais pessoas que ali estavam devidamente com suas máscaras. Mesmo algemada e sendo conduzida para a viatura, ela não se rendia, lutava e tentava agredir os policiais, achando-se no direito de não usar máscara, que, como sabemos, era de uso obrigatório. Ela foi levada presa, acusada de desacato e agressão contra autoridades, além de descumprir uma lei federal. A polícia foi chamada a uma residência para uma ocorrência de violência doméstica, em que a filha teria agredido os pais. Ao chegarem ao local, logo se depararam com a suspeita, que tentou se justificar, mas foi levada presa. A princípio, tudo parecia bem, ela se comportava e não tinha resistido à prisão, mas logo ao chegar dentro da viatura, ela já começa a demonstrar certa teimosia ao dizer que não iria usar o cinto de segurança. Porém, é obrigada mesmo assim a utilizá-lo. Os policiais então fecham a porta da viatura, deixando-a lá dentro, e a partir daí o surto começa. Ela retira o cinto, começa a gritar, consegue desprender um dos lados da algema e bate com a mesma na parte interna da viatura, aplicando também chutes e socos. Os policiais acabam sendo obrigados a parar a viatura para contê-la e algemá-la novamente. Oh, you think that's gonna work? You kill all guys. Ela acabou danificando bastante a viatura internamente, em um prejuízo calculado em cerca de $10 mil. Depois de ser algemada novamente, ela foi levada à delegacia para responder por seus crimes e, claro, arcar com o prejuízo causado.
A polícia foi chamada até uma residência onde uma mulher estaria surtada, ameaçando seus familiares com uma arma branca. Chegando à residência, os policiais cercaram a mulher e fizeram com que ela se rendesse. Aparentemente estava tudo sob controle e um dos policiais a conduzia para fora da casa até que, em certo momento do trajeto, ela pegou outra arma branca escondida e tentou golpear o policial, fazendo com que todos os policiais presentes a cercassem e a ameaçassem de atirar. Porém, ela não se entregou, foi para cima dos demais policiais com a faca em mãos e precisou ser contida com o uso de arma de fogo. Um dos policiais tentou usar a arma de choque, mas isso não a derrubou de imediato e por isso eles utilizaram arma de fogo, atirando em suas pernas para que ela caísse e fosse detida. Os familiares presentes entram em desespero. Ela foi socorrida, levada ao hospital onde ficou bem e posteriormente foi presa. Uma mulher ligou para a polícia alegando que havia uma pessoa desmaiada no banheiro do bar em que ela estava e provocou um tremendo caos por conta disso. Ao chegarem ao local, tanto a polícia quanto os paramédicos não encontraram nenhuma pessoa desmaiada e acharam a situação muito estranha. Ao questionarem a dona do estabelecimento, a mesma disse que também não estava entendendo muito bem o que acontecia, alegando que a mulher responsável por relatar a ocorrência parecia exagerar, digamos que alucinada sob o efeito de álcool ou substâncias ilegais. Os policiais então retornaram para o lado de fora, a fim de questionar a situação com a mulher, e ela passou a ser muito agressiva. Concluindo que não havia nada ali, policiais e paramédicos foram embora. Porém, 40 minutos depois, a polícia voltou a ser chamada, dessa vez por um dono de conveniência local, que alegava a presença de uma mulher e seus amigos embriagados no local. Chegando lá, a polícia percebeu que se tratava da mesma mulher que mais uma vez foi agressiva, ofendeu-os e acabou sendo presa. A mulher, visivelmente embriagada, falava algumas coisas sem sentido, dizendo até mesmo que seria mãe de Freddy Krueger, um personagem fictício de filmes e histórias de terror. Apesar de resistir, ela foi algemada e levada presa. Policiais identificaram um veículo estacionado e, através da placa, constataram que o mesmo estava irregular, impedido de transitar. Eles então se aproximaram e encontraram um casal no veículo, onde o homem dirigia e a mulher estava no banco do carona. Um dos policiais se aproximou e relatou que aquele veículo estava irregular. O motorista, se justificando, disse que o carro seria de um cliente para o qual ele estava trabalhando. O policial então pede uma identificação e ele enrola, dizendo que não estava com documentos naquele momento, apenas um cartão de crédito. O agente pergunta seu nome e pede que ele aguarde, pois iria a viatura puxar as informações a respeito. Nesse intervalo de tempo, a mulher que estava no banco do carona sai correndo do veículo em uma atitude muito suspeita, obrigando o policial a ir atrás dela. Ela usa a alavanca de um macaco para golpear o policial, que precisa imobilizá-la para algemá-la. Para quem não sabe, macaco é uma ferramenta que todo veículo carrega e que serve para levantar o automóvel do chão de forma segura, caso seja necessário trocar um pneu. Os macacos costumam vir com uma alavanca que o gira, e ela utilizou exatamente essa parte para tentar golpear o policial. No fim das contas, ela foi presa. Uma mulher que conduzia seu veículo de maneira perigosa foi abordada pela polícia, que imediatamente iniciou uma revista. A situação não agradou muito à motorista, que, agressiva, começou a insultar e xingar o policial responsável, que apenas fazia seu trabalho. Devido à forma como se comportou diante dos pedidos do policial, ela foi repreendida, porém insistiu em continuar sendo inconveniente, e o policial, desconfiado, pediu para que ela saísse do veículo e realizasse um teste de sobriedade. Ela se mostra um pouco resistente, mas concorda em realizar o exame. A partir disso, o policial conclui que realmente ela estava embriagada e não tinha condições de conduzir um veículo. Ela é algemada e, ao ser conduzida para a viatura, surta e começa a resistir, tentando fugir do local e tendo que ser contida pelos policiais, dando ainda mais trabalho dentro da delegacia, onde tenta fugir e agredir agentes.
Como podemos ver, durante seu depoimento, ela tenta se levantar e fugir da sala, tendo que ser contida pela policial que ali estava, e logo depois por outros que chegaram para ajudar na contenção da suspeita, que resistia às ordens das autoridades a todo custo. Sua situação, que poderia ter sido resolvida de forma mais calma e tranquila, acabou só piorando devido às suas atitudes. Uma mulher identificada como Mary Higgins resolve ligar para a polícia, alegando que o gerente de uma loja na qual ela estava exigia sua saída e também havia chamado a polícia para que pudesse retirá-la. Ao chegar ao local, a polícia identifica Mary e pergunta por que ela fez a ligação. Mary, sem saber muito o que dizer, começa a falar algumas coisas sem sentido, o que vai deixando a policial responsável bastante irritada. Rapidamente, a policial vai percebendo que quem realmente estava certo na história era o gerente. Afinal, Mary estava causando transtornos na porta do local, agindo de maneira muito estranha. Mary, então, ofende a policial que tenta algemá-la, porém ela resiste e tenta fugir. É preciso a ajuda de seus colegas, que logo se aproximam para conter a mulher, que resistia, se debatia e tentava agredir os policiais. Ela foi finalmente algemada à força e levada para a viatura da polícia. Porém, nem ao ver que já não havia mais saída, ela sossegou. Ainda tentou fugir da viatura, tendo que ser contida mais uma vez pelos policiais que a trancaram lá dentro, encaminhando-a para a delegacia. Um policial fazia ronda com sua viatura quando percebeu um veículo sendo conduzido por um indivíduo com mandado ativo de prisão. Por isso, aproximou-se para realizar uma abordagem. Percebendo a presença da polícia, ele encosta o veículo e aguarda os policiais que se aproximam e pedem para que ele desembarque do carro. O homem não se mostra resistente, porém sua esposa, que estava no banco do carona, acaba tomando as dores dele e fica inconformada com a situação, insultando os policiais e fazendo um grande escândalo. Depois de presenciarem a tentativa de agressão da esposa, os agentes são obrigados a levá-la presa também. Como se pode ver no registro, ela sai do veículo agressiva, tira sua jaqueta e tenta partir para cima do policial, mas é impedida pelos demais, que a imobilizam e realizam sua prisão no local. A polícia foi acionada em uma ocorrência em que uma mulher estaria dirigindo de forma imprudente em uma rodovia, por isso precisavam abordá-la. Ao conseguir identificar o veículo, as duas policiais responsáveis o encontraram em um estacionamento, com a motorista dentro. Ao se aproximar, uma das policiais explicou o que estava acontecendo e pediu suas documentações. A mulher tentou enrolar e se justificar despistando, enquanto aparentemente tentava fugir com o veículo. A policial percebeu a atitude e ordenou que ela saísse do carro. Ela resistiu, porém resolveu sair e entregou a documentação, mas temendo algo, tenta puxar de volta sua habilitação das mãos da policial, que perde a paciência e a algema no local, onde a mesma protagoniza um escândalo. Não satisfeita, ela se debate no chão, grita e protagoniza um verdadeiro show até finalmente ser levada presa. Em 10 de julho de 2023, durante uma reunião do Conselho de Eleições do Condado de Chatham, Geórgia, uma mulher chamada Beth Margeroni foi retirada à força por policiais após se recusar a deixar o púlpito durante o período de comentários públicos. O presidente do conselho, o juiz Thomas J. Mahoney III, solicitou a remoção de Margeroni após ela ter sido considerada fora de ordem. Quando os policiais tentaram conduzi-la para fora, ela resistiu sentando-se no chão, o que levou os oficiais a carregá-la para fora do prédio. Margeroni afirmou que estava exercendo seu direito à liberdade de expressão e que ainda tinha tempo restante para falar quando foi interrompida. Ela expressou choque e trauma com o incidente e mencionou estar consultando advogados para possíveis ações legais. A polícia do condado de Chatham divulgou as imagens das câmeras corporais dos oficiais envolvidos e declarou que, embora tivessem o direito de efetuar uma prisão naquelas circunstâncias, optaram por não fazê-lo, focando-se em remover a distração para que a reunião pudesse continuar sem mais interrupções. Esse é o vídeo, desse seu like. Beijão, falei, tchau.